Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Nossa, que palavra, é uma alegria muito grande mais uma vez recebê-los conosco. Nós, ao longo de 5 domingos, falamos sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós terminamos esse tema na semana passada e hoje nós vamos começar um novo tema. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa doutrina, mais especificamente sobre o Catecismo Maior de Westminster. Eu estarei disponibilizando tanto no YouTube quanto no Facebook o link onde você pode acompanhar conosco as perguntas que serão feitas, e aí dessas perguntas outras podem surgir e aí você também pode participar enviando a sua, tá bom? Quero saudar os nossos pastores, pastor Amauri, pastor Juliano. Deus abençoe todos, uma bênção poder continuar aqui a nossa conversa e nos edificarmos mutuamente. Um abraço aí, Deus abençoe e fale com você na sua casa. Glória a Deus pela sua vida, que ficou do nosso culto, que permaneceu aqui do culto da manhã. Você que está chegando agora para o Que Palavra, Deus abençoe sua vida, né? Agora as irmãs começam a preparar aquele almoção maravilhoso, aquele macarrão com frango. Aumenta o volume do Que Palavra e vamos juntos que o assunto é bom hoje, tá bom, queridos? Deus abençoe. Bom e extremamente importante para as nossas vidas. Queridos, o Catecismo Maior, ele está elencado nos símbolos de fé que nós, como igreja presbiteriana, temos como doutrina. Os símbolos, eles são constituídos pela Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Nesse domingo nós vamos falar um pouquinho sobre o Catecismo Maior. Eu acabei de postar o link, lá você pode já abrir esse material, ele está disponível de maneira gratuita na internet, então não tem pecado você entrar nesse link, e será muito bom para você acompanhar. E de fato, você que está se chegando a uma igreja reformada, esse é um tema extremamente importante. Para você que já é da nossa igreja, já está numa igreja reformada, os temas que nós iremos tratar aqui são muito importantes para a sua vida. Sempre importante relembrar. Pastores, gostaria de começar com a seguinte pergunta. Os catecismos, eles foram feitos não logo após a igreja. A primeira pergunta que eu queria fazer é: em que momento histórico se deu e por que foi feito tanto tempo depois do cânon fechado? Na verdade, assim, a gente tem o catecismo chamado por nós, né, Catecismo Maior. O Breve Catecismo é só um resumo do Catecismo Maior, né, que é o breve mais destinado às crianças, o Catecismo Maior destinado aos adultos. Ele vem juntamente com a Assembleia de Westminster, que trabalha a confissão de fé, e uma forma, né, de se reportar ou de estudar a confissão de fé é fazendo perguntas que a confissão de fé responde. A confissão de fé é formada para identificar naquele momento da Reforma Protestante quais eram as doutrinas da igreja cristã. A pergunta do momento é: o que realmente o cristianismo ensina? O que é verdadeiramente a doutrina de Cristo? Esta é que é a pergunta no contexto da Reforma Protestante. A reforma, nós temos que lembrar, o termo, né, reformar, não é formar. Não é um momento em que se está fundando uma igreja nova. Não é um momento em que se está criando uma doutrina nova, e nem é um momento em que se quer mudar a igreja católica, ou mudar a igreja que há naquele momento. Naquele momento da Reforma, 1517, o que nós temos? Nós temos a igreja católica romana, nós temos a igreja ortodoxa, né, a igreja oriental. São duas igrejas diferentes, separadas, distintas. Nós temos a igreja copta e nós já temos vários outros movimentos cristãos pequenos, espalhados pelo mundo, não subordinados a Roma. Muita gente lê a história errada, entendendo que em 1517 só tinha uma igreja. E Lutero foi lá e dividiu a igreja que tinha. Preste atenção. Coloca aí, risca da tua linha de história que naquela época só existia uma igreja. Não. Dois movimentos maiores eram a igreja copta egípcia, a igreja africana, né, não só no Egito, em outros países também a gente já tem essa igreja copta presente em outros países da África. Ela não é subordinada a Roma e nem é subordinada
no passado lá, a Constantinopla, ela nunca foi, na verdade, né? Essa igreja copta, a base dela, o patriarcado dela lá atrás era Alexandria, e a partir de Alexandria tinha seu governo. Ela nunca se alinhou com as doutrinas de Constantinopla, nem com as doutrinas de Roma, ou pelo menos o governo, principalmente de Constantinopla ou de Roma. A igreja ortodoxa oriental governa a partir de Constantinopla, a igreja romana, seu governo a partir de Roma. Mas nós temos vários outros movimentos cristãos já desenvolvidos naquele tempo. Então, quando nós temos os reformadores, a pergunta é: qual é a verdadeira doutrina ensinada pelos apóstolos? Por isso que o termo é reforma, ou seja, eles não querem derrubar paredes, eles querem colocar de volta aquilo que é essencial da igreja. Então, os reformadores, você tem aquela assembleia que reúne teólogos para debater quais são as doutrinas centrais, as doutrinas básicas, as doutrinas essenciais da fé cristã. E o catecismo, então, são perguntas para estudar esse roteiro. Você vai ter a doutrina, se olharmos lá, né, nós vamos seguir, trabalhar isso. Uma das doutrinas de entrada é a palavra de Deus, é o fim principal do homem, a existência de Deus, e na sequência já a palavra de Deus como verdade, e a partir daí todas as outras doutrinas são construídas em cima do pilar da revelação, que é a Escritura Sagrada. Ou seja, existe um Deus, esse Deus se revela pela Escritura, e aí então as outras perguntas que vêm, os outros os outros dogmas lá expostos na confissão de fé, são exatamente as interpretações, as afirmações baseadas na Escritura Sagrada. Quando nós olhamos para essa prática de escrever a doutrina, de fazer o catecismo, é interessante. Um dos princípios resgatados na reforma é exatamente esse. Logo no começo, por volta do ano 100, a igreja cristã já escreveu um livro chamado Didaquê, que era um manual de doutrinas da igreja antiga. O Didaquê era o livro de estudo das pessoas que iam fazer o batismo. Então, já naquele contexto lá atrás, dos cristãos, dos primeiros cristãos, eles escreveram a Didaquê, um manualzinho de doutrina dizendo aquilo em que a igreja haveria de crer. Lucas, quando escreve Atos, ele diz lá no capítulo 2, versículo 42 em diante, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Já havia, ainda que o Novo Testamento não estava ainda totalmente escrito, mas já havia um conteúdo, já havia um conjunto de doutrinas que eram chamadas doutrinas dos apóstolos, e isso é o Evangelho. E outras doutrinas existiam no meio da igreja, estavam sendo ensinadas por outros mestres, estavam sendo ensinadas pelos gnósticos, pelos místicos, pelos pagãos, mas essas doutrinas estavam sendo refutadas, rejeitadas, e aquelas que eram identificadas como doutrinas dos apóstolos já estavam sendo ensinadas. E quando nós temos o fechamento aqui, o cânon do Novo Testamento, já tem base, as doutrinas já estão definidas. O que os apóstolos ensinaram já está claro para a igreja. E aí então nós temos os livros que são verdadeiramente vinculados aos apóstolos, aos ensinos dos apóstolos. Os outros ensinos são rejeitados como heresias, como ameaças à verdadeira fé. E depois, com o passar dos anos, outras doutrinas são acrescentadas pelas tradições da igreja, por dogmas de papas, por influência da política romana. E o que nós temos na reforma é uma nova rejeição dessas doutrinas que foram infiltradas, que foram acrescentadas à doutrina dos apóstolos, e um movimento de busca novamente do que é a doutrina dos apóstolos. E aí o escrever do catecismo maior, da confissão de fé, é o esforço de identificar o que os apóstolos ensinaram, o que é que Lucas estava chamando de doutrina dos apóstolos, no Novo Testamento, a partir do Novo e Velho Testamento, o que é ensino dos apóstolos. Então é isso. Ele é escrito num momento da história em que era necessário por causa
da mistura. Se nós olharmos o que a igreja estava ensinando naquele contexto, a igreja romana ensinava. A igreja ortodoxa era um pouco mais pura do que a igreja católica, mas também tinha ensinos errados. E a reforma vem para resgatar aqueles primeiros ensinos dos apóstolos que estavam sendo negligenciados ou misturados a outras crenças sem fundamento bíblico. Então, ótimo, pastor. Agora, já entrando no catecismo de fato, a primeira pergunta diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta oferecida é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que seria isso? É muito importante essa pergunta, né? Porque ela remete logo à questão da doutrina da criação, né? Nós fomos criados para quê? Essa é a grande pergunta da filosofia, né? Para que nós existimos? De onde viemos? Para onde vamos, né? E a palavra aqui do Catecismo Maior é muito importante, né? As pessoas que estão tendo acesso ao link do Catecismo em casa, elas perceberem os versículos bíblicos que estão ali no rodapé. Cada versículo bíblico vai apontar para uma frase ou para uma palavra, vai estar diretamente ligada à resposta do catecismo. Então, a forma mais proveitosa de você ler o catecismo é ler com calma, ler a pergunta e a resposta e ler os textos bíblicos, né? O texto bíblico que está... O primeiro texto bíblico aí é um texto muito conhecido, de Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, né? Tudo foi criado para a glória de Deus. E esse texto, então, remonta para o fim principal pelo qual Deus nos criou, né? Você precisa se lembrar que o homem é a coroa da criação de Deus. Deus cria o ser humano com um propósito claro de viver para ele, de ter relacionamento com ele, né? O ser humano no jardim do Éden, Adão e Eva, eles foram criados puros, inocentes, com livre-arbítrio. Então eles tinham o livre-arbítrio para poderem glorificar a Deus, né? Eles perderam esse livre-arbítrio, assim como todos nós perdemos na queda, né? E por isso que essa luta é uma luta constante. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Por quê? Porque naturalmente nós não glorificamos a Deus, né? O pecado nos impede de glorificar a Deus, a carne, o texto mesmo que você pregou aqui, pastor Léo, né? As reclamações, as durezas da vida, né? A prosperidade dos ímpios, né? Tudo isso são empecilhos que nos levam à não adoração. À medida que você conhece a Deus e a palavra de Deus, o fim principal da sua vida é influenciado por essa palavra de Deus. Então, viver para a glória de Deus significa, agora respondendo de maneira prática, de que em todas as esferas da sua vida, Deus será o Senhor. Então, eu vou glorificar a Deus de maneira prática, aplicando, e eu creio que esse é o maior benefício da doutrina reformada, é dizer que o conhecimento ele precisa gerar obediência, ele precisa gerar prática. Então, aplicando esta obediência da palavra de Deus no meu trabalho, no meu casamento, na educação dos meus filhos, no jeito que eu lido com as finanças, em todos os detalhes da minha vida, em todas as esferas da minha vida, a glória de Deus sendo proclamada, né? E assim, quando esse estilo de vida para a glória de Deus é vivido de maneira clara, as pessoas também entendem o Evangelho, isso também proclama o Evangelho, né? Bênção demais. A segunda pergunta diz assim: de onde se infere que há um Deus? A resposta é: a própria luz da natureza, no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito o revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Então, é interessante isso, né? Quando os teólogos ali estão trabalhando aquilo que é a doutrina essencial do cristianismo, eles colocam: de onde se infere? De onde se tira a ideia de que existe um Deus? E a resposta a isso é da própria natureza, da própria beleza da criação. O ateísmo e nós temos, vamos colocar aqui, né, os posicionamentos em relação à divindade. Nós temos os posicionamentos vários. Um deles é o ateísmo, que é a afirmação de que não existe um Deus.
O ateísmo não é... alguns ateístas são tão preciosistas, né, que eles dizem assim, está errado dizer Deus não existe, porque é um jeito de afirmar Deus. Eles dizem, não existe um Deus. Os teólogos lá atrás já estavam respondendo a essa questão, dizendo que a natureza infere que há um Deus, que a própria natureza, a harmonia da natureza, a ordem da natureza, a organização da natureza, a mecânica da natureza, as leis da natureza inferem que há um Deus. Aqui nós temos, ele cita o texto de Romanos 1, 19 em diante, que fala que a natureza expressa os atributos invisíveis de Deus, que o eterno poder de Deus, os atributos de Deus claramente se percebem pelas coisas criadas. E nós temos o Salmo 19, né? Eu entendo que quando Paulo escreve Romanos 1, está fazendo coro aqui, está se embasando no Salmo 19, que diz, os céus proclamam a glória de Deus. E quando a Bíblia diz que o céu proclama a glória de Deus, além da beleza, quando você olha para o céu e vê aquele jogo de cores, quando você olha para o céu aqui, não é só... quando nós olhamos aqui, vemos as nuvens, o céu é as nuvens, o céu é aqui a atmosfera, mas o céu aqui são as estrelas, é o sol, é a lua, são os planetas, né? Então a harmonia do cosmos aponta para a existência de um Deus, né? Vamos pensar aqui num princípio bem simples. Quando você passa diante de um lote, você sabe se aquele lote tem um dono zeloso, se tem um dono ou não, a partir do cuidado, né? Se você passa num lote, tem um jardim bonito, tem flores, tem aquelas pedrinhas brancas, tem uma grama verdinha, podada, o que você deduz quando vê um lote desse? Tem um jardineiro ali, tem alguém que cuida, tem um dono ali. Agora, quando você passa, né, um terreno com mato tomado, parece um terreno sem dono, né? Ele está comunicando que não tem ali um dono, tem só um mato, é uma terra ociosa. Então, quando nós olhamos para o universo, o que nós vemos? Nós vemos um jardim cuidado, tem regras, tem leis. O sol tem a sua posição, a Terra tem o seu movimento, cada planeta tem o seu movimento. Quando você olha para o micro-universo, tem regras. Eu estava, uns anos atrás, estudando sobre uma grande descoberta de um dos maiores químicos do mundo, chamado Scott Munich. É um pesquisador norte-americano, e muito interessante que ele estudou durante 22 anos um negócio chamado flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano é a caudazinha de um vírus, de uma bactéria. É a cauda de uma bactéria. E é através da cauda, né, desse flagelo, dessas caudazinhas, que a bactéria vai balançando, rodando e se movimenta. E ele estuda durante 22 anos o chamado flagelo bacteriano. E ele descobre que na ponta do flagelo bacteriano tem um motor. E aí, muito interessante, ele diz, o motor tem 2 marchas para frente, tem uma marcha ré, ele tem um pistão, ele tem queima de combustível. E ele diz uma coisa fantástica, que aquele motorzinho que faz a cauda da bactéria movimentar para que a bactéria se desloque, né, é um motor igualzinho o motor do carro em que nós andamos. E o raciocínio dele, se nessa complexidade irredutível nós enxergamos um motor que segue a mesma norma do motor de hoje, ou seja, o motor de hoje tem um combustível que é injetado e ele é queimado, explode, empurra o pistão, e o pistão gera um movimento, e volta e gera outro movimento, e o outro pistão outro movimento, e o motor então gira, e o carro se desloca. Ele diz, não precisa de um engenheiro para projetar isso. Por que é que eu, como químico, não vou entender que aquele pistão, aquele motorzinho de pistão, né, de marcha, de embreagem, de freio, tem tudo lá? Ele diz, por que é que eu vou olhar para aquele complexo muito menor, muito mais difícil de fazer, um nanomotor,
Por que é que aquele nanomotor não precisou de um engenheiro, se esse grande motor que movimenta os automóveis hoje não precisou também de um engenheiro? Nenhum motor desse aqui é resultado de uma explosão no ferro velho. Aquele motorzinho lá é resultado de uma ação de um engenheiro. E ele, como cientista, ele disse: olha, eu não estou aqui dizendo que é o Deus dos cristãos, que é o Deus da Bíblia, eu não estou dizendo aqui que é o Deus tal. Eu estou dizendo o seguinte: isso daqui tem claramente uma mensagem. Isso foi planejado, isso foi desenhado, foi construído por alguém, porque por acaso isso daqui jamais viria à existência. Então ele falou: olha, aqui a ciência para. O que a confissão de fé está dizendo aqui? De onde se infere que existe um Deus? No motorzinho da cauda do flagelozinho bacteriano. De onde se infere que existe um Deus? No pássaro, na árvore, no rio, nas leis da natureza, na lei da física, na lei da termodinâmica, na organização dos planetas. É daí que se infere. Tem um Deus que planejou, que organizou, que pensou esse universo. A harmonia dele, a ordem dele, sinaliza a existência de um Deus. A partir dessa pergunta, é possível existir salvação a uma tribo indígena, a uma tribo afastada, que nunca ouviu a mensagem do Evangelho, mas que reconheceu na criação a presença de Deus? É interessante isso, né? Quando tem um livro fantástico chamado Fator Melquisedeque, do Don Richardson, e ele escreve exatamente estudando as grandes civilizações. Ele estuda aqui em Machu Picchu, que é um lugar que o povo vai lá por causa de energia astral, né? O povo chega lá e tem um arrepio. E ele estudou povos africanos, estudou povos antigos norte-americanos, e ele usa esse texto bíblico, essa expressão bíblica de Melquisedeque, que é o sacerdote de Salém, que foi abençoar Abraão, e ele mostra como Deus se revela no planeta, né? E muito interessante, quando ele vai estudar aqui Machu Picchu, tem um dos reis de Machu Picchu chamado Panchacuti, e esse cidadão, ele estava um dia adorando aquela divindade, que era o Aco, a grande divindade, né, que é o Sol, que é o Ra, dos egípcios. Tem o correlato aqui na América inteira, de norte a sul da América, você tinha a mesma divindade Ra sendo adorada, que era um dos deuses mais famosos do mundo antigo. E é interessante, tem uma história que ele encontra nos registros da história desse povo, que é o Panchacuti está adorando o sol e de repente tem um eclipse. Aí ele fica surtado. Por quê? Fala: como que eu estou adorando meu Deus e acontece um eclipse? Ele some de uma vez. E ele começou a observar o ciclo do sol, que ele se punha à noite, e num dia de nuvem ele sumia, dia de chuva sumia, de tempo em tempo tinha eclipse. E ele começou a pensar: o sol não é um Deus, Deus é quem criou o sol. E aí ele chega a uma conclusão de que o Deus verdadeiro não é o sol. O Deus verdadeiro é aquele que criou o sol. E ele começa a raciocinar e refletir: como seria o Deus que criou o sol? Como seria um ser para criar algo extraordinário como o sol? Ele disse: não, criou o sol, criou a lua. Quem criou a lua, criou a estrela. Quem criou a estrela, criou o rio, criou a árvore, criou tudo. Então não são os espíritos. Ele deixa de ser místico e se torna teísta, sozinho olhando a natureza. É isso que Paulo está dizendo, que os atributos de Deus claramente são percebidos nas coisas que são criadas. Por causa da queda, o ser humano perde a capacidade de enxergar Deus, de entender Deus. O problema não é Deus não se mostrar, é aquilo que falamos. Deus é abscôndido, né? Falamos já atrás. A questão é que o homem é que não consegue enxergar Deus. O homem é que não consegue ver Deus. O que de Deus é necessário se conhecer, ele revela. Mas o ser humano não tem as propriedades oftalmológicas, olfativas, racionais. Ele perdeu na queda a capacidade de entender com seus sentidos Deus. Esse é o problema. Mas é interessante que Deus se revelou no mundo inteiro. O homem, para salvar-se, precisa conhecer o Evangelho, precisa conhecer a Cristo. A salvação é só por meio de Cristo. Mas nós temos registros de missionários chegando em vários povos e o conhecimento do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro já estava lá. O que eles precisavam, já eram crentes, vamos dizer assim,
Já tinham, pela revelação natural, já tinham entendido. Precisavam de um ajuste da revelação especial dos detalhes, mas já criam no Deus único, e ali a misericórdia de Deus já estava sobre eles. Melquisedeque foi crente salvo, né? O Jetro era sacerdote e até é usado na vida de Moisés. Então, Deus se revela ao mundo através da natureza. Penso demais. A terceira pergunta diz assim: que é a palavra de Deus? A resposta: as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Pastores, como nós podemos confiar num livro escrito há mais de 2000 anos, que de fato ele foi escrito por Deus, mesmo tendo sido escrito por tantos homens, em período de tempo tão grande, como pode ter sido a palavra de Deus mesmo? Essa é uma resposta longa, né? Mas vamos lá. São várias perguntas aí na mesma pergunta, né? Vou tentar responder um pedaço aqui, pelo menos. Assim, no resumo da palavra de Deus, tá? Como que a palavra de Deus se formou, né? Qual é o fim da palavra de Deus? A palavra de Deus é a revelação de Deus, é a revelação de quem Deus é. Como que Deus fez isso, né? Como que Deus nos deu a sua palavra? Então, pela ordem, você tem, em primeiro lugar, os grandes atos de Deus na história, ok? Então, antes da Bíblia escrita, você tem os grandes atos de Deus na história. Estes atos poderosos de Deus, eles são escritos por homens inspirados por Deus ao longo de milhares de anos, com dezenas de autores, né, que vão, inspirados pelo Espírito Santo, através dos gêneros literários, você tem vários gêneros literários no Antigo e no Novo Testamento, e estes gêneros literários e esta ação de escrever a palavra de Deus são inspiradas pelo Senhor. Então você tem a lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria, os proféticos. No Novo Testamento você tem os evangelhos, né? Tem as epístolas, a apocalíptica. Então você tem vários gêneros literários, e através de todos esses gêneros literários, a palavra de Deus aponta para um só lugar. Qual é o clímax da palavra de Deus? O clímax da palavra de Deus é Cristo, ok? Tem um texto fenomenal do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que ele diz em 2 Timóteo 3,6, toda a escritura é inspirada por Deus. O termo ali, ele é um termo complexo de entender exegeticamente, né? A palavra inspirada talvez nem seja a melhor tradução, né? Theopneustos, que talvez signifique soprada, dada, a inspiração é como se fosse o sopro de Deus, né? Então a palavra é o hálito de Deus, né? E toda esta escritura inspira para uma coisa só, para o seu clímax, que é Cristo Jesus. Agora, do ponto de vista da prova da palavra de Deus, arqueologicamente tem várias provas da veracidade da palavra de Deus. E aqui é preciso entender, e com isso eu vou concluindo aqui, talvez o pastor Amaury queira acrescentar um pouco nesse ponto, mas a palavra de Deus, a gente tem na verdade, três formas de interpretar a palavra de Deus na história, ok? Você tem, por um lado, aqueles que entendem a palavra de Deus como mito e alegoria, né? Então tem muita gente que está nos assistindo aqui que talvez fala, mas Deus criou mesmo, o dilúvio aconteceu mesmo, a criação foi mesmo, Adão e Eva existiram mesmo, né? Mas aquilo lá não seria um absurdo, né? Isso que acontece, essa narrativa outra não seria. Então eles desistem da Bíblia como um fato histórico, e eles encaram a Bíblia como um fato alegórico, ok? Então, por exemplo, para estes da alegoria, não interessa se Deus criou em 6 dias ou não, se o dilúvio aconteceu ou não, o que interessa é a lição, né? A Bíblia é um livro de boas lições de moral para a condução da vida, né? Existem outros, né, que gostam do texto bíblico, por conta da sua antiguidade, por conta da sua complexidade, por conta da sua língua original, e se prendem a isso,
mas são metodologias de ensino que nem como mito e nem como alegoria encaram a Bíblia. É só mais um livro de literatura, né? E por isso interpretam a Bíblia a partir das lições que ela dá no aspecto literário, né? E você tem um terceiro grupo que entende que a Bíblia é um livro histórico. E aí, a responsabilidade que a Bíblia chama para si mesma é gigantesca. Eu diria que a responsabilidade que a Bíblia chama para si mesma é um escândalo para o mundo. É um escândalo. O que a Bíblia afirma sobre si mesma é um escândalo para o mundo. Porque com a palavra de Deus eu digo que a ciência está equivocada sobre a origem do mundo. Olha que entroncamento. Com a palavra de Deus eu digo que todos os outros deuses são falsos. E que todas as outras religiões são falsas. E que existe só um caminho para Deus. Com a palavra de Deus, eu digo que as pessoas que não conhecem a Cristo estão condenadas ao inferno. Com a palavra de Deus, eu afirmo que existe só um Deus e que esse único Deus se revelou em Cristo Jesus e que Cristo Jesus, ele é o Deus encarnado que viveu sem pecado, imagina isso, que morreu na cruz, pagou pelos meus pecados, ressuscitou e está vivo e governando a igreja. Ou a Bíblia é verdade como fato, né? E aí os crentes precisam tomar uma decisão, né? Deles ou viverem cada vírgula da palavra de Deus, né? Ou se entregarem ao liberalismo. Por quê? Aí, chegando ao final aqui da reflexão, né? O Dr. Michael Gorin, que escreve aquele livro Drama das Escrituras, ele tem uma frase fenomenal, eu acho que é nesse livro aí, que ele fala assim: todo conhecimento fragmentado da Bíblia produz idolatria. Todo conhecimento fragmentado da Bíblia produz idolatria. Ou a pessoa idolatra a cultura, ou ela constrói uma religiosidade idólatra, né? Por quê? Porque eles conhecem fragmentos da Bíblia. Nessas igrejas neopentecostais, por que parece que é verdade, mas quando você se aproxima não é? Porque é um fragmento da palavra, não é a palavra, não é toda a narrativa da palavra. Por que a igreja católica é equivocada? Por causa do fragmento, ela entende fragmentos da palavra para afirmar o seu dogma, né? É por isso que você vê verdadeiros absurdos teológicos na igreja católica. Por que o Brasil é tão sincrético? Porque na sua maioria o mundo evangélico brasileiro é um mundo de conhecimento fragmentado da Bíblia, né? Então, assim, para mim a pergunta que fica diante da Bíblia que você tem que fazer é fato ou mentira, né? Se é fato, então vai para cima, creia como fato e viva cada vírgula da palavra de Deus, né? Ou se não, se entregue à fragmentação desse sincretismo barato que a gente vive hoje, né? Ótimo. Eu lembro que há algum tempo atrás eu estava evangelizando uma pessoa que acreditava no espiritismo e um dos pontos de defesa dela para justificar a sua visão a respeito das Escrituras é que ao longo do tempo foram retiradas pedaços das Escrituras que embasavam o espiritismo. O que eu poderia responder a essa pessoa? Como é que é? Volta aí. Eu estava evangelizando uma pessoa que acredita A fala dele. que ao longo do tempo alguns trechos que embasariam o espiritismo foram retirados das Escrituras por uma rainha, um rei, eu não lembro bem ao certo. Não, é o mesmo conceito, né, que o pastor Juliano acabou de colocar aqui. Você vai ter várias religiões ou várias crenças ditas embasadas na Bíblia. O problema é o fragmento. É quando você embasa uma doutrina num fragmento da Bíblia. A gente tem um ditado na hermenêutica que é: texto sem contexto só serve de pretexto. E muito ensino é feito, né, muitos conceitos teológicos, muitos dogmas são feitos em cima de fragmentos somente da Escritura.
Nós precisamos entender que a Bíblia ela tem um fio da meada. Ela tem um propósito. A Bíblia, ela tem, tudo está conectado com tudo, né? Como o corpo humano tem uma veia arterial, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma veia arterial. Ela tem um propósito, né? Você tem, no livro de Gênesis, você tem a criação. No livro de Apocalipse, aqui você tem a criação do céu e da terra. Apocalipse, você tem a criação do novo céu e da nova terra. Você tem o livro de Gênesis, começando com o ser humano num jardim caindo. Você tem no livro de Apocalipse o jardim restaurado e o homem recolocado nele. Você vai ter no livro de Gênesis a queda e a expulsão do homem da presença de Deus. Você tem no livro de Apocalipse o desfecho, o homem voltando e estando no novo céu e na nova terra com Deus, a cidade do alto descendo até a terra. Você tem em Gênesis o homem construindo sua primeira cidade, né, o homem fazendo suas construções, criando sua religião. Em Apocalipse você tem a conclusão, ou seja, tudo que está na Bíblia está ligado com o todo da Bíblia. Nós temos um problema sério acontecendo em muitas igrejas, porque muitas igrejas hoje, na escola dominical, ensinam histórias da Bíblia. Ela não ensina mais a história da Bíblia. Ela ensina histórias da Bíblia. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de história. Ela conta uma história só. Tem história de Davi, tem história de Sansão. Mas se você pegar só a história de Sansão e contar, não significa nada. O cara era forte. Matou um monte de gente. Vacilou com uma mulher. No finalzinho se arrependeu, voltou para Deus, reconciliou, beleza. Mas por que é que a história de Sansão está sendo contada? A história de Sansão é um episódio de uma história maior que está sendo contada. Qual é o problema? Muita gente conta só a história de Sansão. É o problema do liberalismo. O que é que o liberalismo faz? Cada história é uma história em si, tem um princípio moral nela. Pronto, é uma história moral. Não. A história de Sansão está lá porque ela é parte da história de Cristo. A história de Abraão está lá porque é parte da história de Cristo. A história de José está lá porque é um episódio da história de Jesus que está sendo contada. Tudo lá começou lá, o primeiro episódio está caminhando para o ápice, que é a história de Jesus. Agora, qual é o problema? As pessoas fazem doutrina em cima da história de Sansão. É um problema sério. Você vai fazer história, você vai fazer doutrina em cima da história de Saul indo consultar a feiticeira de Endor lá. Então, você vai extrair de lá uma história. Mas aquele episódio lá está contando uma queda. Aí você faz uma doutrina de uma prática em cima da queda do Saul. E vai dizer que a Bíblia está ensinando a consultar mortos. Não, a Bíblia inteira está ensinando não consultar mortos. Por quê? Porque Cristo vai revelar Deus. Se você vai ler lá então só aquele episódio, você vai chegar a uma conclusão errada. Qual é o problema? Se você fizer doutrina em cima de episódios pontuais, de histórias pontuais, você vai achar base para o budismo, você vai achar base para o hinduísmo, você vai achar base para o espiritismo, você vai achar base até para o ateísmo na Bíblia. Diz o ímpio no seu coração, não a Deus. Concluí no Salmo, não a Deus. A Bíblia está dizendo, não a Deus, versículo com base. Eu cito o texto e o versículo dizendo assim, a Bíblia diz, não a Deus. Você tem na Bíblia o diabo falando. Na história de Jó, o diabo fala. Na história da tentação de Cristo, o diabo fala. Então, fragmento bíblico pode me levar a ensinar qualquer coisa, mas a Bíblia não é um livro de histórias. Há uma história grande sendo contada, revelando quem Deus é. Eu preciso ler a Bíblia toda. Eu preciso achar fundamento para aquilo que eu ensino em cada parte da Bíblia. Se eu não achar, se eu só tenho base num texto isolado, eu já tenho que começar a duvidar dessa doutrina. Isso aí que o pastor Amaury está falando é tão importante. Deixa eu dar uma desdobrada nisso aqui. Por exemplo, o que nós vemos hoje na igreja mundial, não aquela da Celso Garcia, mas a igreja a igreja no mundo. Não podia perder a piada. O que acontece? Você tem uma escola hermenêutica
ensinando fragmentos da Bíblia, ok? Então, por exemplo, vou dar nomes aqui, tá? Já que nós estamos numa aula, Deus abençoe. Você depois quiser falar comigo no privado, aí pode me procurar que eu explico melhor. Por exemplo, você teve um movimento na década de 70 das comunidades independentes que foram nascendo nos Estados Unidos, isso veio para o Brasil também, ok? E 60, 70, você tem o surgimento das comunidades, ok? Que foram resultar, comunidade aqui do Brasil, comunidade lá do Rio Grande do Sul, fruto do Ortiz, né, e Mitiã, e aí você vem para as grandes comunidades aqui de São Paulo, né, Comunidade da Graça, outras comunidades, então você tem esse movimento de louvor, de adoração e papapá, ok. E depois, mais recente, Diante do Trono, você tem toda essa, que formam comunidades independentes das denominações, que saem das igrejas históricas, tá? Quem é a mãe dessas comunidades no mundo? A mãe dessas comunidades do mundo é a comunidade de Willow Creek, nos Estados Unidos. Essa é a mais exponencial, ok? Willow Creek foi reformado lá atrás, era da igreja reformada, e aí o Bill Hybels sai da denominação e eles formam essa comunidade independente. E eles começam a fazer um programa que eles chamam de Seek Sensitive, ok? Então eles começam a fazer o seek significa aquele que busca, sensitive, aquilo que é sensível. Então o culto sensível para quem está buscando Deus, né? É como se eles começassem a adaptar o ambiente da igreja para que a pessoa que estivesse buscando Deus, ou buscando uma espiritualidade, pudesse chegar na igreja e encontrar Deus naquele ambiente. Então a música muda, a roupa do pastor muda, né? Então o pastor começa a pregar de gola polo, né? Começa a pregar de calça apertada, começa a botar camisa xadrez, e vai por esse movimento. Você começa a ter cenários nas igrejas, começa a ter esse tipo de iniciativa. Até aí tem problema? Não tem problema nenhum. Se essa parede fosse preta, azul, vermelho, não tem problema. O problema não é o cenário, ok? Claro, os cenários nos remetem à nossa lembrança a lugares, tem que tomar cuidado com isso, mas não é o mais importante. O mais importante é que eles mudam o ensino, né? E aí a Willow Creek faz um programa que a Igreja Batista do Morumbi trouxe para o Brasil, que se chamava aqui no Brasil Geração Futuro, né? E que é muito isso que o pastor Amaury falou, que começou a ensinar às crianças valores. Ao invés de ensinar a palavra de Deus para as crianças, começou a ensinar valores. Então, crianças, hoje nós vamos aprender que mentira é pecado. Por que mentira é pecado? Olha, na Bíblia, na Elias e Safira, mentira, tá vendo? Morreram. Você quer morrer? Não. Então, não minta, tá bom? Come o seu docinho, desenhe um desenho e Deus abençoe. E começou a virar isso o ensino bíblico para as crianças. Aí você começou a ter palhaço na escola dominical, métodos na escola dominical, e a pedagogia cristã dizendo, se a gente não fizer o que o mundo faz, a gente vai perder as crianças, né? E aí começou esse negócio, nós temos que jogar videogame com as crianças na igreja, nós temos que ter ferramentas para entretenimento das crianças na igreja. E aí o que aconteceu? O ensino foi diluído. E hoje em dia, se você que é pastor, que é líder, que está me vendo aí, que trabalha no departamento infantil, vai procurar um método profundo da Bíblia para ensinar a criança, para ver se é fácil de encontrar. Não é, porque toda a metodologia hoje de ensino para crianças, por exemplo, está fundamentada em valores isolados. Mesma coisa pregação, a mesma coisa essas igrejas que trabalham nessa direção. Você concorda aí, pastor? Perfeito, perfeitíssimo, né? Eu, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, eu estava à frente do departamento infantil, lá na 8ª igreja, e nós montamos um currículo que ensinava de Gênesis a Apocalipse para as crianças, né? Eu fiz a grade esticando lá as lições que seriam contadas, as professoras montaram. Aí nós fomos procurar, depois de montado o roteiro, material para estudar aquele roteiro. Eu fiquei impressionado, eu precisei comprar 5 revistas diferentes, de editoras diferentes, para contemplar as histórias bíblicas, porque eu não achei em nenhuma editora, inclusive nem na nossa, na época,
agora já avançou bastante, né, o material nosso da casa da editora Cultura Cristã, hoje é possível achar, mas lá na época eu não achei nenhuma revista, nenhuma editora que publicasse material que nós conseguíssemos estudar a história da Bíblia. Nós conseguimos estudar histórias bíblicas e fiquei até impressionado, porque tinha lição lá que dava, revista que a lição bíblica era ecológica. Ecologia. Tinha ecologia, tinha política, tinha tudo, menos a história da redenção. Tudo bem, a gente tem que tratar a ecologia, mas por que eu vou defender o meio ambiente? Porque Deus é criador. Porque a queda que rompeu a relação do homem com a natureza e levou o homem a destruir a natureza. Qual é a resposta para a ecologia? A reconciliação com Deus através da cruz de Cristo Jesus. Não é moral, gente. Não é, por que eu vou preservar o meio? Não, porque eu tenho que preservar para a próxima geração. Não, eu tenho que preservar porque eu sou mordomo de Deus. Deus é o Criador, eu fui posto aqui como mordomo, e se eu destruir o planeta, eu vou prestar contas ao Criador. Agora, na queda, eu rompi o relacionamento com o Criador, eu preciso de Cristo para me reconciliar com Ele. Ou seja, eu só vou ser um ecologista completo a partir do momento que eu me reconciliar com Cristo. Porque eu vou fazer o que faço para a glória de Deus. Então, tudo na Bíblia está conectado com isso. A Bíblia inteira tem 7 princípios. O que temos implantado aqui no Ministério Infantil da igreja, que são 7 princípios. A Bíblia inteira está falando sobre esses 7 princípios, do governo, da soberania, da aliança com Deus, da mordomia, da semeadura e colheita, né? O princípio do caráter, da individualidade, né? De que Deus criou cada pessoa, e tudo tem que estar linkado com isso. Por isso que cada história bíblica está ligada a essa veia arterial que converge para Jesus. Estudar a Bíblia só num ponto, sem linkar o ponto à veia arterial, é fragmento. Eu vou fazer heresia. Eu começo até bem, começo até ensinando um princípio moral bom, não mentir. Mas agora, quando eu vou ensinar a não mentir, e esse não mentir não tem a ver com a veia arterial, eu vou desenvolver uma religiosidade moral, que vai cair no moralismo. Não faz isso, não faz aquilo, que você vai ser uma pessoa boa. E aí eu vou começar a entender que eu posso não fazer aquilo sozinho. Aí eu já perdi a veia central da Bíblia. Porque até reconhecer a Bíblia como palavra de Deus, a própria Bíblia vai ensinar que só é possível mediante o Espírito Santo. Eu não vou conseguir fazer isso por lógica humana simplesmente. Eu preciso de uma ação do Espírito Santo para entender. Ou seja, então, quando eu começo a atirar no sentimento das pessoas, é que eu estou achando que eu, com minha retórica, com minha neurolinguística, com o meu cenário, com a iluminação, com a beleza da música, fazer o sujeito virar crente. Ele vai virar falso crente. Isso mesmo. Ele emocionou, ele ficou impressionado com aquilo, mas ele não foi convertido. Ele só saiu do culto sensibilizado. Isso é duro, gente, porque aí nós começamos a produzir cristãos falsos, que se sensibilizaram, que simpatizaram com a igreja. Não, a palavra ela tem que atirar na alma, no coração, derrubar o ídolo do coração, levar ao arrependimento, e isso gerará transformação de vida, novo nascimento. Se eu não entender, eu tenho que fazer isso com as crianças, eu tenho que fazer isso com quem vem ao culto, né? É atirar a palavra no coração, porque a palavra vai transformar aquele pagão num convertido, aquele ateu num crente, vai transformar aquele promíscuo num santo. É o arrependimento, é a palavra. Se eu atirar no sentimento, eu sensibilizo, conquisto simpatizantes, seguidores, mas convertidos passa longe. Charles Spurgeon falava que isso era maquiar cadáveres. É duro, pesadíssimo, né? A palavra do Spurgeon, maquiar cadáver. O poder do evangelho transforma um morto num ressuscitado, vivo, convertido. O resto vai maquiar o cadáver. Parece crente, né? Você sabe que, assim, a genuína conversão, ela vem da palavra de Deus. E é importante a gente pensar em como se dá a genuína conversão, né? Nós temos, assim, minha percepção da realidade do processo da conversão é que a pessoa, quando ela crê em Cristo, de fato, ela não consegue identificar todo o processo pelo qual ela foi salva. Vão ter 5, 6, 8
pontos que chamaram a atenção dela até que ela entendeu que ela deveria crer, né? Toda a conversão que ela assim é gerada por um movimento de marketing evangélico, né? Ela é efêmera, ela não tem lastro. A pessoa ela se rende àquilo que ela viu, não a Cristo, né? Vamos supor, nós tivemos aí o movimento do Descende, né? O pastor Léo que lute com esse assunto, que é coisa de jovem. Mas assim, milhares de jovens naquele lugar, né? Uma máquina de gerar emoção. Uma máquina, você põe 10, 20 cantores famosos naquele lugar, 10, 20 pregadores famosos naquele lugar. Uns chamam de avivamento, outros chamam de máquina de gerar emoção. Ok, naquele lugar tem gente genuína? Tem gente orando genuinamente? Tem gente que foi lá para buscar a Deus? Tem, mas tem gente lá que foi levada pelo emocionalismo? Muita gente. E aí a gente vive hoje num mundo que pensa que evangelizar é isso, que fazer missões é isso, e não é. Missões não é isso. Missões é você levar o evangelho onde ele não está, né? Por exemplo, nós temos aqui na igreja a missionária Lourdes. Ela é missionária, porque ela entra lá num lugar que ninguém quer entrar, convive com gente que a sociedade já empurrou lá para a periferia, você entende? E trata aquele povo com dignidade, com amor, trata aquele povo com carinho, leva a cesta básica, e de quebra prega o evangelho. Aí você percebe um movimento naquele lugar de conversão, grupos pequenos lotados, as pessoas não entendem de onde vem tanto amor, elas não entendem por que chega a cesta básica, elas não entendem por que aquilo está acontecendo, mas uma hora o evangelho faz sentido. Quando você vai batizar uma pessoa dessa e pergunta, como que você se converteu? A pessoa conta 50 experiências com Deus, está firmada a fé dela, né? Agora, esse negócio de eu fui no apelo lá na cruzada, meu amigo, e é efêmero. Por isso que a pessoa, às vezes, converte 10 vezes. Uma pessoa que mesmo deu testemunho outro dia, falou, rapaz, eu devo ter ido uns 50 apelos de conversão. Né? Até que o pastor falou, não precisa vir mais, fica aí. Estou lembrando aqui, pastor Juliano falando dessas coisas, alguns aninhos atrás, quando eu conheci o pastor Juliano, primeira vez que ele veio aqui na Penha. Era jovem. Tinha cabelo. Não era nem pastor ainda, não. Era cantor acompanhando o pastor Naman, e ele cantou uma música aqui naquele final de semana, e eu nunca esqueci a canção. Ele dizia na canção dele, acho que nem canta mais, obedecerei, obedecerei. Senhor, custe o que custar, obedecerei. E aí ele dizia assim, quando a emoção se for e o vazio então chegar, Senhor, custe o que custar, obedecerei. É esse evangelho, né, que está sendo revelado na Bíblia, da obediência, não da emoção. A emoção é parte, ela acontece, mas ela não é a finalidade, ela é consequência do reconhecimento, do quebrantamento, do entendimento da revelação. O fantástico é isso. Quando o coração abre, quando a mente abre, e aí eu entendo a revelação, eu choro porque eu entendi a revelação. Eu não choro porque eu gostei da música, eu não choro porque eu sou fã do cantor, eu não choro porque todo mundo chorou, eu não choro porque a luz, a fumaça, não. O choro vem, o arrependimento veio aqui. Então o choro vem como sinal de arrependimento, o choro vem porque eu comecei a entender Deus mais do que eu entendia antes, eu comecei a crer, eu entendi o sacrifício de Cristo, eu entendi a obra da redenção de Jesus, e essa é a revelação de Deus que está aí no ar e que é registrada na Escritura Sagrada e pela Escritura que entendemos, né? Quando percebemos essas coisas aí, há um poder extraordinário nesse Evangelho. Mas, desculpa, pastor, só para fechar aqui, eu lembrei dessa música, cara. Obedecerei, obedecerei porque te amo, minha vida está em tuas mãos. Quando a emoção se for e o vazio então chegar, Senhor, custe o que custar, obedecerei. Rapaz, cantar isso aí é mais profundo do que lindo, lindo. tem que ter fé para cantar um negócio desse. Senhor, custe o que custar, eu vou obedecer a tua palavra, meu Pai. Forte demais.
Queridos, queria indicar um livro para vocês que eu li e me abençoou muito a respeito desse tema. Se chama Conversões Psicológicas e Espirituais, do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele custa R$9, da editora PES. Eu lembro que quando eu entrei no seminário, meu professor de psicologia da religião, ele me fez essa pergunta, avaliando a nossa conversão. E esse livro me edificou muito naquele momento. O nosso querido irmão Gilson Felinto, ele faz a seguinte pergunta: pastores, em nossos dias temos ouvido que pessoas chegaram a crer em Jesus através de sonhos. Podemos reconhecer isso como o agir de Deus? É um agir de Deus, né? A gente pode, assim, ver nisso um agir de Deus. A gente tem que lembrar, né? Interessante o que o Gilson está colocando. E aí tem uma pergunta até do Júlio também, né, falando sobre Cristo, nesse contexto da revelação natural. Vou aqui retomar. Foi interessante quando a gente lê a história lá de Machu Picchu, que uma das coisas que o Panchakuti, o rei, parou de fazer, foi sacrifícios. Quando ele entendeu quem era Deus, a divindade Sol, exigia sacrifício, inclusive humano. E quando ele entendeu que Deus é o Criador do Sol, ele entendeu que Deus não demandava sacrifício. Você vai me perguntar assim, como o sujeito entendeu? Se você olhar a teologia que ele desenvolve, era um Deus trino. E um dos deuses, uma das pessoas da Trindade era o Deus Filho. E ele entende de alguma forma o sacrifício de Cristo e para de sacrificar animais e seres humanos. E ele diz lá assim, que essa religião nova era difícil de ensinar para o povo. Ele manteve essa religião entre a nobreza daquele povo lá, porque ele disse que era difícil explicar para as pessoas comuns aquilo. Mas essa crença se espalhou entre eles num período muito interessante. O Gilson faz aqui uma pergunta acerca do que tem acontecido em alguns países, mas é interessante olhar, Gilson, que isso tem acontecido em países muito fechados. Países onde é proibido pregar o Evangelho, e aliás, onde é crime pregar o Evangelho. Nós já conhecemos várias pessoas no Egito, tanto egípcios como líbios, iemenitas, gente de outros países que o Evangelho não pode ser pregado. E aí muito interessante que algumas pessoas têm convertido através de um sonho ou através de uma visão, e eles têm relatado para nós, que ele era muçulmano convicto, pregava, odiava cristão. Conhecemos, né, um jihadista, conhecemos um sujeito que era do Estado Islâmico, odiava cristãos, e ele teve uma visão de Jesus e se tornou crente, se tornou cristão a partir de um sonho com Cristo, ou de uma visão de Cristo. Nós conhecemos lá uma senhora que era professora de Islã da Universidade do Cairo, e ela, durante anos, ensinou que Judas morreu na cruz e Jesus traiu Judas. Ela disse que aprendeu assim, ensinou durante anos isso. E ela contou que um dia ela teve uma visão de Jesus dizendo para ela: por que você não acredita que fui eu que morri na cruz por você? E ela ficou aterrada diante da visão que teve, viu todos os seus pecados e entendeu que não podia se salvar por obediência a nenhum tipo de lei islâmica, que ela precisava do sacrifício de Cristo para ser salva, e entendeu ali Cristo e foi atrás de um cristão para ensinar o Evangelho a ela. Assim, o que nós percebemos é o seguinte, que todas as vezes que há uma revelação genuína, todas as vezes que há uma visão, um sonho genuíno, levou à palavra. E aí, os últimos relatos que nós tivemos, muito interessante lá no Egito, é que as visões estão agora diminuindo. E que cada vez mais pessoas estão se convertendo lendo a Bíblia. Que naquele momento em que a leitura bíblica era escassa, em que o país estava muito fechado, e que eram raríssimas as conversões, houve um surto de conversões por sonhos e visões de Jesus. Nos últimos anos, são raras as visões e sonhos, mas muito abundante o número de pessoas que estão chegando à igreja porque leram a Bíblia sozinhas e converteram lendo a Bíblia sozinhas, e agora estão vindo à igreja pela Escritura. Parece que Deus, naquele momento que havia pouca Bíblia sendo distribuída, porque a igreja estava intimidada e não pregava o Evangelho, não distribuía a Bíblia, a perseguição era muito forte.
então a igreja se encolheu. Mas em 2011, a igreja no Egito, por exemplo, começou a orar, virar noites orando, e aí o avivamento chegou no Egito, que já é a oração, que já eram os cultos mais cheios. Aí então, muitas pessoas começaram a vir para estimular a igreja de visões e sonhos. Mas agora que a igreja se fortaleceu e que muitas pessoas se converteram, a igreja se tornou mais forte, né? Então, muitas pessoas começaram a chegar lendo a Bíblia, porque a igreja está distribuindo Bíblia, fazendo culto pela internet, disseminando a Escritura por meios virtuais, né? Isso, que coisa fantástica, né? É proibido distribuir Bíblia. Hoje você pode mandar a Bíblia em PDF. Então, começou muito PDF sendo distribuído. Então, na verdade, as visões e sonhos já era o avivamento acontecendo. E como resultado do avivamento genuíno, ele arremete as pessoas para a palavra, para a Bíblia. Todo avivamento genuíno é centrado na Bíblia, não em visões e sonhos. Ele é centrado na Bíblia. As visões e sonhos dos avivamentos genuínos levam para a Bíblia. Eu acredito que, assim, o pastor Amaury falando aqui, eu me lembrei, né, de algumas impressões que eu gostaria de falar. Por exemplo, uma impressão que, as primeiras vezes que eu fui para o Oriente Médio, que trouxeram muita angústia para o meu coração, é que você olha mesmo para a arquitetura da cidade e você não vê sinais do cristianismo. Você não vê sinais do cristianismo na cultura, você não vê sinais do cristianismo no comportamento das pessoas, você não vê sinais do cristianismo no ambiente, né? E isso torna o ambiente cultural um ambiente hostil e não cristão, né? É uma outra religião, que é o islamismo, que é a religião dominante daqueles países, né? O que acontece? Uma observaçãozinha aqui, assim, quando o Juliano fala isso, o pastor Juliano está falando aqui, é porque a gente anda aqui no Brasil, você vê cruz para todo lado, você vê igreja em toda esquina, você vê camisetas com dizeres evangélicos, né? Você vê, esses dias eu estava olhando caixa d'água para comprar, aí foi ontem, né? A gente tem uma caixinha para reaproveitamento de água, de lavagem de roupa. Aí eu cheguei num material de construção, estava escrito: Deus é fiel na caixa d'água que está sendo vendida no depósito. Sinais. Ou seja, a cultura está impregnada de sinais do cristianismo. Nesses países você chega lá, não tem Deus é fiel, não tem Jesus salva, pelo não contrário. tem camisa. Se colocar Jesus salva, você morre. Então você tem, e aí a pregação da igreja, como é que você tem acesso ao material cristão num mundo com internet controlada, né? Num mundo com uma polícia religiosa, né? Então você tem um policiamento, uma inteligência de perseguição religiosa que prende pessoas, no mundo em que você trocar de fé é um crime de pena de morte, né? Isso torna, você imagina o tanto que um pastor tem que pensar para pregar o evangelho num lugar desse. Ele tem sermão que ele vai pregar que ele tem que dar tchau para a mulher dele, ele tem que falar: meu bem, foi uma bênção, foi maravilhoso. E tem casos lá de pastores renomados que já foram sequestrados 5, 6, 10 vezes, que filhos são ameaçados, que ligam para a igreja para dizer: nós vamos matar a sua esposa, você mora em tal endereço e tal. Então, nesse lugar, é muito complexa a pregação do evangelho, né? E aí os meios que Deus usa são misteriosos demais, né? Que nem outro dia eu ouvi um pastor renomado respondendo essa pergunta, dizendo assim: não, impossível, alguém não vai sonhar, porque os sonhos acabaram, porque não sei o que lá e papapá. Só que, e o contexto? E a ação de Deus naquele lugar? E o testemunho de conversão, né? De um missionário que chega no interior da Algéria para plantar uma igreja e tem 2.000 convertidos nesse lugar. Nunca teve um missionário naquele lugar nos últimos, 300, 400 anos, né? E daí, meu amigo, como é que explica um negócio desse? Então Deus tem seus meios misteriosos, é Deus quem vela pela sua palavra, e é isso que o pastor Amaury falou. O sonho não é assim: sonhei com a Mega Sena, 2, 17, 40. Não é sonho barato. Eu sonhei que o amor da minha vida. Gente, isso é superstição, isso é outra coisa. Isso eu Freud sonhei com cobra, porque Satanás está atacando. Eu sonhei com cobra, vou jogar no bicho, sei lá, né? E é desse jeito, né, pastor? Agora, quando você tem um contexto de profunda opressão,
né? Uma pessoa que persegue o evangelho, ela tem um sonho com Cristo, que nem o outro caso. Olha o caso. O pastor foi pegar um avião para poder sair do país. Eu não vou falar nem o país e nem o pastor. Aí ele chegou no aeroporto, o policial federal falou assim: o senhor é fulano de tal? Sou. O senhor está preso. O pastor já está acostumado a ser preso num lugar desse. Ele falou: tá bom, posso fazer um telefonema? Posso. Ligou para a esposa dele: ó, bem, prenderam aqui, eu vou ver o que é, depois você fica esperto aí, porque vai ter que fazer isso, aquilo, outro, tal. Beleza. Foi. Ele não foi para a cadeia. Ele foi para a sala do superintendente da Polícia Federal do aeroporto daquele lugar, né? Sentou, né? E aí pediu para o policial sair, e o superintendente falou assim: ô pastor, me perdoa ter que ter prendido o senhor, mas não tinha outro jeito de eu marcar um horário para conversar com o senhor, né? E contou a história religiosa dele, né? Que era islâmico e tal. E aí, então, ele disse para o pastor: eu estou tendo um sonho, pastor, há meses, esse sonho não sai da minha cabeça. E eu já perguntei para todo mundo, e eu já perguntei para os religiosos, ninguém me responde. O que é esse sonho? O pastor falou: tá bom, pode me contar. Ele contou o sonho. O pastor falou assim: só um pouquinho que eu vou continuar a narrativa do seu sonho. O pastor tirou a Bíblia da pasta, abriu em João 3. O homem estava sonhando com a narrativa de Nicodemos, do encontro com Jesus com Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Essa reunião termina com os dois de joelhos, orando naquele lugar. Gente, Deus é misterioso demais nos seus meios. Deus ele vela pela sua palavra. E se o sujeito é eleito, Deus vai buscar, não interessa raça, cultura, tribo ou nação. Acha lá no meio do mato, e com certeza, né, Deus vai encontrar. Pastora Mauri, a Miriam perguntou aqui: qual o nome do livro que o senhor fala sobre esse tema maia? O livro chama O Fator Melquisedeque. O autor é Don Richardson. Bênção. Queridos, nós chegamos ao fim do nosso Que Palavra dessa manhã, desse tema que nós estamos trabalhando sobre o Catecismo Maior. Lembrando que logo após o culto da noite nós teremos o Que Palavra, e à noite você já sabe, né? O tema é livre, então você já pode me enviar as suas perguntas, aquelas que não foram respondidas nos encontros anteriores, eu estou com elas aqui, as farei nessa noite. Quero agradecer a audiência e participação de todos vocês, que Jesus abençoe muito a sua casa e a sua família. Quero pedir que você me siga nas redes sociais, pode me encontrar como Leonardo Tobias. Ô, gente, falta 15 irmãos para meu Instagram dar 5.000 seguidores lá. Então vamos lá, vai lá no meu Instagram, me segue e a gente continua por lá. Se você tiver pergunta, pode mandar lá no Instagram também. Eu tô querendo ser seu amigo lá, tá bom? Deus abençoe. Um bom domingo, bom macarrão com frango aí em casa, hein? Deus abençoe. Deus abençoe, bom domingo, bom almoço. E continua nos acompanhando, nos seguindo no Facebook, Instagram, você acha lá Mauri Oliveira. E também a igreja continua lá ajudando, estamos caminhando ali, nosso próximo alvo, os 10.000 seguidores ali no YouTube, os inscritos no nosso canal, nos ajude nisso, tá certo? E logo mais, 18 horas, estaremos de volta, vai ser bênção também hoje à noite, novo tema, mês de junho. Um grande abraço, fique na paz em nome de Jesus.